Graça e paz, bom dia. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes, esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom podermos conversar acerca da palavra do Senhor. Estamos vivendo os dias finais, né? A palavra do Senhor diz que o dia em que vivemos são maus, para que nós pudéssemos ter pressa em colocar algumas coisas em ordem. Isso é uma realidade. O céu já não comporta mais aquilo que é Jesus, porque ele já está voltando. Quando nós percebemos que a palavra chega a se cumprir, né, as profecias bíblicas sobre nossa vida, nós precisamos fazer como Paulo nos ensina, observar a maneira pela qual nós estamos andando. Essa geração agora, a geração passada, a geração do quichute, do bamba, essa geração ainda tem algo de especial, porque levam as coisas de Deus mais a sério. Essa nova geração, uma grande demanda de jovens, adolescentes, não tem espelho, não tem se espelhado nos antigos, para que possamos ver uma nova geração surgindo, numa realidade daquilo que é o Evangelho. Claro que não são todos, mas nós percebemos o quanto estamos caminhando para a realidade de um fim. Essa palavra hoje é para trazer despertamento ao teu coração, em algo que em Colossenses capítulo 1, versículo 24 diz assim: agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. A igreja, ela precisa ser entendida não na sua estrutura institucional, naquilo que nós achamos como a igreja deveria ser, mas na realidade daquilo que a Trindade revela. Nós vemos que tudo aquilo que é o contexto, né? Quando a gente pensa no credo da igreja, é crer em Deus Pai, crer em Deus Filho, creio no Deus Espírito Santo e creio também na Santa Igreja. Nós temos certeza que Deus ele não vai mudar de ideia em toda a sua estrutura. Nós cremos que Jesus não vai desistir de nos salvar. Cremos também que o Espírito Santo não vai deixar de ser santo, mas muitos de nós colocamos em xeque tudo aquilo que a igreja ela traz sobre nós. A igreja ela é muito além do culto, a igreja é muito além das suas regras e práticas. A igreja é além daquilo que nós construímos com um pensamento nosso, porque é bem da verdade, a maioria de nós nos decepcionamos com aquilo que a igreja não é o que gostaríamos que ela fosse. Nós chegamos num local onde já existe ali uma forma de se locomover, uma forma de crescer, e às vezes nós, pelas nossas expectativas, empenhamos ali um sentimento e no fundo, lá no fundo, acabamos nos decepcionando. A igreja também é uma pessoa, e por ser encarada, vista como uma pessoa, nós vamos entender as suas muitas dificuldades, porque ela é formada por gente. Talvez o problema da igreja seja exatamente a gente, de querermos fazer com que ela se torne um desejado do nosso coração. Assim são as nossas lideranças. Às vezes nós olhamos para um líder de louvor, um líder de adolescentes, um líder de jovens, e há um desejo do nosso coração que aquela pessoa se comporte e seja como nós gostaríamos que aquela pessoa fosse. Pasmem, senhoras e senhores, o Senhor trabalha muito mais naquilo que é a nossa decepção do que naquilo que são as nossas realizações. O que nos atrai para o Evangelho são exatamente essas questões que não deram certo. Foram o que nos trouxe decepção da vida que nos aproximou de Cristo. Se tudo estivesse dando certo na sua vida, eu duvido. Se tudo estivesse dando certo, sua vida financeira, emocional, sua vida espiritual, estivesse tudo certinho, talvez o último lugar que nós estivéssemos fôssemos a igreja. Mas nesse contexto, quando a gente se depara com este local que nos abraça, nos acolhe como uma pessoa, todos nós aflitos caminhamos para aquilo que seria esse momento de comunhão, onde ouvimos uma palavra, onde ouvimos o louvor, e naquele lugar somos acolhidos, acalentados na nossa alma, libertos dos nossos pecados, nossas muitas demandas de achismos, mas daqui a pouco, a partir desse início de caminhada, começamos a nos frustrar, porque como uma pessoa, ela não é como nós gostaríamos que ela fosse. Nós temos a consciência e a certeza de que Deus não vai deixar de ser Deus, que Jesus não vai deixar de nos salvar, que o Espírito Santo não vai deixar de ser santo, mas quando nós olhamos para a estrutura da igreja, nós nos preocupamos com o culto, nos preocupamos com algumas questões dentro da igreja, mas a igreja também ela não vai deixar de ser o que ela nasceu para ser.
não tem como a igreja dar errado. A igreja é uma ideia de Deus. E para que serve a igreja? A igreja é o local onde nós estamos guardados em Cristo. É o nosso lugar de refúgio, é o acalento, onde nós, talvez você que está assistindo o programa agora ou ouvindo pela rádio, tenha se encontrado na igreja num momento de aflição, num momento de angústia, num momento de dor, e talvez, depois desse momento ter passado, não tendo entendimento que é uma pessoa a qual nos relacionamos, olhamos para a igreja não na sua estrutura, mas no seu relacionamento, e nós não estamos prontos para nos entristecer, nos frustrar, acharmos que a igreja tem que ser como nós gostaríamos que ela fosse. Isso nos traz muitas dificuldades na caminhada cristã. Mas nessa manhã, a minha oração é que o Espírito Santo possa convencer você que a igreja de Cristo Jesus na terra não tem como dar errado. Como uma pessoa ela é perseguida, como uma pessoa ela é caluniada, como uma pessoa ela é colocada em xeque tantas coisas na sua capacidade de envolver seres humanos, e talvez você e eu devamos fazer parte desse corpo de Cristo, como Paulo está dizendo em Colossenses 1, agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor da igreja. Que nós possamos fazer parte da solução, não fazer parte do problema, porque o dia em que vivemos são maus, e nesse mal do dia, a igreja de Cristo na terra, independente da denominação, do CNPJ, da placa, a igreja de Cristo, a igreja que é de Cristo, essa igreja como pessoa, tem nos guardado, tem cuidado da nossa família, nos trazido a paz. Que seja uma verdade na tua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe.